Você já passou horas estudando algo que você até entende na hora, mas uma semana depois não lembra de quase nada? Como se as informações evaporassem da sua cabeça. A verdade é que o problema não é você. Durante anos, a escola te disse que para aprender, você deveria reler o material, fazer resumos coloridos, grifar tudo que é importante. E isso vai completamente contra o que a neurociência descobriu sobre a aprendizagem e de como seu cérebro realmente retém informação. Pesquisadores de universidades como Stanford, MIT e Harvard passaram décadas estudando os mecanismos neurobiológicos da aprendizagem e descobriram algo revolucionário. Hoje você vai aprender um método de estudo que é fruto de anos de pesquisas e que já provou ser muito mais eficaz do que tudo que te ensinaram na escola. Não é sobre estudar mais horas, é sobre estudar da forma certa. Vou te apresentar técnicas práticas, respaldadas por ciência, que você pode começar a usar hoje. E o que vem a seguir vai mudar a sua compreensão sobre estudo. Você vai aprender mais rápido, reter informação no longo prazo e, finalmente, sentir que seu esforço está gerando resultados reais. Vamos começar pelo erro que a maioria comete. O erro mais comum começa com uma sensação enganosa de produtividade. Você abre o caderno, começa a reler suas anotações e tudo parece fazer sentido. As palavras fluem, os conceitos parecem claros, seu cérebro interpreta essa facilidade como sinal de que você está aprendendo. Mas existe um problema fundamental nessa interpretação. Para entender esse problema, precisamos falar sobre como seu cérebro realmente processa a informação. Quando você relê um texto pela terceira vez, ele parece mais fácil de processar. Mas essa facilidade não significa que você aprendeu melhor. Significa apenas que o material se tornou familiar. Familiaridade e conhecimento são coisas completamente diferentes. Porém, seu cérebro confunde essas duas coisas constantemente. Neurocientistas chamam isso de ilusão de fluência. É como confundir reconhecer o rosto de alguém com lembrar o nome da pessoa. Um requer apenas exposição, o outro requer recuperação ativa. Um estudo de Karpik e Hediger, publicado na Science em 2008, analisou estudantes universitários onde a maioria relatava usar a releitura como um método principal de estudo. Quando esses mesmos estudantes foram testados uma semana depois, a retenção média foi baixa. Já o outro grupo foi instruído a fechar o material e tentar escrever tudo o que lembravam. No fim, esse grupo teve 50% mais retenção. E aqui está o ponto importante. O primeiro grupo estudou em média 2 horas por sessão, e o segundo grupo levou apenas 45 minutos. Pense em aprender a andar de bicicleta. Você pode assistir 1000 vídeos sobre equilíbrio, ler manuais detalhados sobre pedalar, mas até você subir na bicicleta e cair algumas vezes, o seu cérebro não cria as conexões necessárias. Estudar funciona da mesma forma. Ler sobre um conceito é como assistir alguém andar de bicicleta. Forçar o seu cérebro a recuperar esse conceito sem ajuda é como realmente pedalar. O esforço da recuperação é o que constrói conhecimento durável. Mas por que esse esforço faz tanta diferença? A resposta está na arquitetura física do seu cérebro. Memórias não são arquivos armazenados em um lugar do cérebro. São padrões de conexões entre neurônios. Quando você aprende algo novo, seu cérebro cria essas conexões através de sinapses. Mas essas conexões enfraquecem rapidamente se forem reativadas. E aqui está o ponto crucial. Reativação não acontece quando você simplesmente vê a informação novamente. Acontece quando você força o seu cérebro a recuperar a informação sem ajuda externa. Pense no seu cérebro como uma floresta densa. Quando você aprende algo novo, você está abrindo uma trilha nessa floresta. Se você apenas olhar para a trilha sem caminhar nela, o mato cresce de volta rapidamente. Mas se você caminhar pela trilha repetidamente, o caminho fica mais definido, mais fácil de percorrer. Cada tentativa de recuperação é como caminhar pela trilha. Você está tornando aquele caminho permanente. Estudos de neuroimagem mostram algo fascinante. Quando você tenta lembrar de algo com esforço,
áreas específicas do córtex pré-frontal se iluminam. Essas são as mesmas áreas responsáveis por atenção profunda e processamento complexo. Quando você apenas relê, essas áreas mal são ativadas. Estudos de Nader e colaboradores publicados na revista Neuron demonstram que cada vez que você recupera uma memória, ela passa por um processo chamado reconsolidação. É como se a memória fosse desmontada e remontada. Durante essa remontagem, as conexões sinápticas são fortalecidas e informações relacionadas são integradas. A memória se torna mais robusta, mais resistente ao esquecimento, mas esse processo só acontece quando há esforço de recuperação. Então, sabemos que recuperação ativa funciona. Mas tem outra variável que a maioria ignora completamente. De quanto em quanto tempo você deve fazer esse exercício de recuperação? Você tem uma prova daqui a uma semana. O que a maioria faz? Estuda tudo nos últimos 2 dias antes da prova. Maratona de 8, 10 horas. Parece produtivo, mas neurologicamente é terrível. Existe um princípio consolidado na neurociência chamado efeito do espaçamento. Foi descoberto no século XIX pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus e replicado em centenas de estudos desde então. A lógica é simples. Seu cérebro retém muito mais quando você distribui o estudo ao longo do tempo do que quando você concentra tudo de uma vez. Uma meta-análise de Cepeda e colegas, publicada no Psychological Bulletin em 2006, analisou cerca de 150 experimentos. O espaçamento temporal aumenta a retenção em até 200% comparado a estudo concentrado. Quando você aprende algo novo, a informação fica temporariamente em circuitos neurais ativos. Se você recupera essa informação depois de um intervalo, quando ela está começando a ser esquecida, você força o cérebro a consolidar aquela memória de forma mais profunda. Cada vez que você faz isso, a memória migra de áreas temporárias para armazenamento de longo prazo. As conexões ficam progressivamente mais fortes e resistentes ao esquecimento. Mas se você estuda tudo junto de uma vez, essa reconsolidação não acontece. A informação entra e sai da memória de trabalho, mas nunca se fixa de verdade. Então, em vez de estudar 10 horas no sábado, distribua 2 horas por dia ao longo de 5 dias. Ou ainda melhor, use intervalos crescentes. Estude um tópico hoje e revise amanhã. Depois em 3 dias, depois em 1 semana, depois em 2 semanas. Cada revisão espaçada fortalece exponencialmente a retenção. Agora, você tem 2 princípios fundamentais: recuperação ativa e espaçamento temporal. Vamos então para as técnicas práticas que aplicam esses princípios. As técnicas que eu vou te passar agora podem te ajudar a se organizar melhor e a ter um norte na hora de estudar. Escolha qual funciona melhor para você, faça as mudanças se necessário e adapte para a sua realidade. O importante é que você mantenha os princípios que foram ensinados. Depois de estudar um capítulo ou assistir uma aula, pegue uma folha em branco e escreva tudo o que você consegue lembrar sobre o tema sem olhar suas anotações. O objetivo é esvaziar a sua memória no papel. Quando não conseguir mais escrever, aí sim volte ao material e verifique o que faltou e marque essas lacunas. Amanhã, repita o processo focando especialmente nas lacunas identificadas. Essa técnica vai revelar o que você realmente aprendeu sobre o assunto. Depois de aprender algum conteúdo, tente explicar em voz alta como se estivesse ensinando para uma criança. Não use jargão técnico. Se você não consegue simplificar, não entendeu profundamente. Quando travar em algum ponto, anote. Volte ao material apenas para preencher aquele ponto específico. Depois explique novamente do zero. Continue até conseguir uma explicação fluida e simples. Essa técnica expõe gaps de compreensão que a leitura passiva nunca revelaria. Enquanto você estuda, transforme cada parágrafo importante em uma pergunta. O que esse parágrafo está explicando? Por que esse conceito é importante? Como isso se conecta com o que eu já sei?
Escreva essas perguntas num documento separado. No final da sessão, feche o material e responda as próprias perguntas. Uma semana depois, responda novamente. Gerar perguntas força processamento profundo e responder essas perguntas força a recuperação. Dessa maneira, você combina dois mecanismos poderosos. O elemento comum em todas essas técnicas é o desconforto. Você vai travar, vai sentir frustração e o seu cérebro vai resistir. Isso não é sinal de falha, é sinal de que o método está funcionando. Cada momento de dificuldade é seu cérebro construindo conexões mais fortes. O conforto indica que o método é ineficaz. Já a dificuldade é indicador de aprendizado real acontecendo. Se você quer se aprofundar nesse assunto, o Reservatório de Dopamina reúne conteúdo completo sobre otimização cognitiva, formação de hábitos e aprendizagem acelerada. O link está na descrição se te interessar. Então, recapitulando. Você descobriu que reler o material cria uma ilusão de fluência, não aprendizado real. Entendeu que memórias são conexões que precisam ser reativadas através de recuperação ativa, não reconhecimento passivo. Aprendeu que espaçamento temporal multiplica retenção porque força a consolidação profunda entre as sessões e conheceu 3 técnicas práticas que aplicam esses princípios. Agora, coloque em prática esse conhecimento e você verá no dia a dia a diferença de estudar com o método certo e baseado em ciência. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre aprendizado, deixe um like e nos comentários me diz qual a técnica você vai testar primeiro. Até o próximo vídeo!